Bom, vamos dar início à terceira parte desse nosso vídeo sobre modelos de qualidade de processo ISO e MPS-BR. Tá? Agora a gente vai falar sobre o modelo de referência para melhoria do processo do software, que é o MR-MPS, ou também conhecido como MPS-BR. Tá? Foi um modelo de avaliação de empresas produtoras de software brasileiro, tá? Criado através de uma parceria entre a Softex e o governo federal. Tá? É um modelo que, assim, ele é parecido, ele é compatível com as normas ISO, que tem, a SPICE é compatível também com o CMMI, mas ele foi gerado independentemente, ele é independente, foi gerado independentemente. A justificativa é que os custos de avaliação de um ISO ou de um CMM eram altos, tá? E uma boa parte das empresas não precisava de uma medição de qualidade internacional, tá? Então, esses custos eles tornavam, eles eram proibitivos para empresas pequenas, tá? A empresa tinha que ter uma grande intenção de se lançar internacionalmente ou ter uma qualidade reconhecida internacionalmente para usar as normas internacionais. Enquanto que o modelo MPS-BR, ele tem um custo baixo porque os consultores e os avaliadores são brasileiros, ou pelo menos moram no Brasil. Tá? Então é muito mais fácil, o custo de transporte é muito menor, desculpa, e é muito mais interessante para as empresas nacionais que querem ter um reconhecimento de qualidade apenas, só melhorar o seu processo, tá? Do que um CMMI, por exemplo. Além disso, o MPS-BR tem 7 níveis de maturidade em vez de 5. Então, a diferença entre cada um dos níveis, tá? A diferença entre cada um dos níveis, ele como é que eu vou dizer? Ele a diferença entre cada um dos níveis é menos difícil de se conseguir do que a diferença entre cada um dos níveis do CMMI, ou seja, é menos difícil você passar de um nível de maturidade para outro nível no MPS-BR, por exemplo, do que no CMMI. Além disso, está disponibilizado gratuitamente o guia geral do modelo, as documentações e tudo no site da Softex. Tá? Tá? Os níveis de maturidade do MPS-BR são os seguintes: em otimização, gerenciado quantitativamente, definido, largamente definido, parcialmente definido, gerenciável, parcialmente gerenciável. Então, começa do G, né, e vai subindo. Começa do parcialmente gerenciado e chega na otimização. Tá? Então, esses níveis, para você encontrar quais são esses níveis, você tem atributos de processo, tá? E cada atributo é detalhado em termos de resultados esperados, tá? Lendo aqui, por exemplo, um exemplo disso, né? A gente tem, por exemplo, o atributo de processo 1.1. O processo é executado. Esse atributo evidencia o quanto o processo atinge o seu propósito. Resultados esperados. O processo atinge os resultados definidos. Tá? E vai até, por exemplo, o atributo 4. Vai até, passando por atributos, né? E vai até o atributo 5.2, que é o processo otimizado continuamente. Esse atributo evidencia quantas mudanças na definição de gerência e desempenho do processo têm impacto efetivo para o alcance dos objetivos relevantes. Tem o resultado esperado 4.3, que é o impacto de todas as mudanças propostas avaliadas, o resultado esperado 4.4,
a implementação de todas as mudanças acordadas é gerenciado, o resultado esperado número 4.5, as ações implementadas para a resolução de problemas, melhoria do processo acompanhadas, tá, com o uso de técnicas estatísticas e assim por diante. E tem o resultado esperado 4.6. Então, para cada nível de capacidade, você tem atributos de processo. São 9 atributos de processo. Eu não listei aqui nos slides porque tem no livro e tem na norma. Então, eu gostaria que vocês dessem uma leitura, fizessem uma leitura lá. Tá? Para cada nível, deve-se implementar os processos definidos no nível e dos níveis anteriores, tá? E obter nos processos dos níveis, né, os atributos de processo estabelecidos, né, na coluna da direita para esse nível, de uma tabela que a gente tem. Tá? Então, essa tabela, ela tem a seguinte situação. Eu botei ela invertida, eu peço desculpas, né? Então, ela começa no nível G, né, que é o nível, eu esqueci, parcialmente gerenciado, tá? Onde você precisa atingir o atributo de processo 1.1 e o atributo de processo 2.1. Tá? Lendo lá os atributos de processo, né? O 1.1 o processo é executado, né? E o 2.1 é o processo é gerenciado. Tá? O 2.1 eu li, né? O 2.1, assim, esse atributo evidencia o quanto a execução do processo é gerenciada. Tá? Daí a gente passa para o nível F, que tem os processos. Então, o nível G tem os processos de gerência de requisitos e gerência de processos. A partir do momento que você chega nesses níveis de processo, você pode passar para... você atinge o nível G. Daí você pode passar para o nível F, onde você tem os processos de medição, garantia da qualidade, gerência de portfólio de projetos, gerência de configuração e aquisição. Mas você precisa do atributo de processo 2.2, que é os produtos de trabalho do processo são gerenciados. Tá? Ele tem, assim, os resultados esperados. Os requisitos dos produtos de trabalho do processo são identificados, os requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho são estabelecidos, tá? Os produtos de trabalho são colocados em níveis de controle apropriados, os produtos de trabalho são avaliados objetivamente em relação aos padrões, procedimentos, requisitos aplicáveis e são tratadas as não conformidades, ou seja, aqui a gente tem alguns processos, medição, garantia da qualidade, gerência de portfólio, gerência de configuração e aquisição, e um atributo de processo com 4 resultados esperados. Atingido isso, a gente passa para o nível E, que é o nível parcialmente definido, onde a gente vai ter os processos de gerência de requisitos, evolução, né, gerência de reutilização, gerência de recursos humanos, definição de processo organizacional, avaliação da melhoria do processo organizacional. Ou seja, a gente está cada dia chegando mais, saindo da qualidade do produto e chegando na qualidade do processo. E daí tem os atributos de processo 3.1 e 3.2, que são o 3.1, o processo é definido, né, evidencia o quanto o processo padrão é mantido para se desenvolver o software, e o processo está implementado, ou seja, se esse processo padrão está sendo executado de acordo. Tudo bem? Daí a gente chega no nível, nível E, daí a gente chega no nível D. Aqui não tem, aqui a gente tem não tem os atributos de projeto, né, processos, cadê? Então, 1, 2, 3, 4, 5, daí, esses níveis D e C
você tem os mesmos atributos de processo, né, para serem atingidos, só que para esses processos aqui que são diferentes daquele outro. Então, verificação, validação, portfólio, integração de produtos, desenvolvimento de requisitos. Tá? Daí a gente passa para o nível C, que os níveis D e C são largamente definido, né? Parcialmente definido é o nível E, largamente definido é o nível C, D, e o nível C é definido. Então a gente passa do parcialmente definido para o largamente definido e para o definido. Na verdade, se fossem colocar, seria um nível só, mas está dividido em 3. Daí a gente chega finalmente no nível de evolução, né? No nível de otimização, que o nível B, que é o gerenciável quantitativamente, que tem os atributos processo 4.1 e 4.2, que são relativos o processo é medido e o processo é controlado. A partir do momento que o processo é definido, medido, controlado, aí você pode passar para a otimização desse processo, que é indicado pelos atributos de processo 5.1 e 5.2, que é o processo objeto de melhorias incrementais e inovações, e o processo otimizado continuamente. Tá? Tudo bem? A única coisa, assim, é que as AP 3.1 e 3.2, elas têm que ser executadas, né, para todos esses processos. Gerência de requisitos, gerência de utilização, gerência de recursos humanos, definição do processo organizacional, avaliação e melhoria do processo organizacional, daí verificação, validação, projeto de construção do portfólio, integração de produtos, desenvolvimento de requisitos, e assim você vai passando dos níveis, né? Gerência de riscos, desenvolvimento para reutilização, gerência de decisões. E basicamente isso é a definição do processo. Tá? Lembre que o nível C, D e E são, ou E, D e C, são basicamente relativos à definição do processo. Tudo bem? Opa! Então, esse é o processo MPS-BR. Então, a gente viu por que ele existe, né, os seus níveis e como ele é avaliado. Tá? Os atributos de processo, os resultados esperados, todos estão no livro do Vaslavic, capítulo 12. Tá? Eu disponibilizei, a gente tem esse livro disponível em algumas plataformas, né? A gente tem na biblioteca esse livro. E basicamente é o capítulo 12. Tá? Eu tenho que mudar esse slide aqui para deixar ele mais correto. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dividido em 3 partes. Tá? O vídeo como um todo, ele fala da ISO 9003, fala da ISO 15504, que é o SPICE, e do MPS-BR. Então, assim, a gente completa o nosso capítulo 12 do livro do Vaslavic, que fala de qualidade de processo. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.